Vamos lá, então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma manhã que nós podemos entrar na Tua presença e estudar a Tua palavra. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que a Tua palavra nos molde e nos ensine, Pai, nos dando o conteúdo certo da história, da palavra do Senhor. Oramos agradecidos porque hoje é o sábado, né? O sábado que nós lembramos na Páscoa, o sábado que Jesus foi sepultado, o sábado que gerou muita tristeza nas pessoas que perderam o Jesus naquela época, mas que esse sábado seja o sábado de olhar para as suas promessas, confiar na sua promessa de ressurreição, na sua promessa de vitória sobre a morte, e que nós, nesse dia, possamos fazer boas reflexões na nossa vida e boas reflexões em relação a esse acontecimento tão importante nas nossas vidas, que é a Páscoa. Te agradecemos aqui, Deus, por esse texto de hoje, que o Senhor continue falando nos nossos corações. Pai, te agradecemos e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá, então. A gente vai estar olhando para o texto da palavra de Deus aqui em 1 Reis, capítulo 13, 14 e o 15. Bom, tá todo mundo comigo aqui, né? Parece que está tendo algum problema no Zoom aí, o Zoom está sendo hackeado, né? E as empresas tiraram o Zoom das suas reuniões porque estava tendo hackers entrando. Eu não sei se caso a gente souber de alguma notícia, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque como a gente entra nesse aplicativo, nessa plataforma, isso dá acesso para hackers entrarem dentro da nossa sala, e eles podem roubar alguns dados nossos, né? Então, isso que algumas empresas têm tentado tomar cuidado com essa coisa do Zoom, né? Mas aí fica difícil, né? A gente vai confiar no quê? Né? Se a gente tem a tecnologia e a gente não consegue confiar na tecnologia, então pedir para o Senhor proteger as nossas vidas aí, né? E que Deus cuide de nós. Vamos lá, então, 1 Reis, capítulo 13, começa falando sobre essa história de profetas. A gente está aqui no reinado de Jeroboão. Jeroboão foi aquele rei que desobedeceu a Deus logo no início. Ele era um servo do rei e ele foi coroado rei de Israel. E a gente vê que ele saiu do nada, né? Ele saiu sem linhagem, sem linhagem real, e ele saiu do nada e recebeu uma bênção tão grande de Deus. Ele poderia ter obedecido a Deus e feito muita diferença, mas não. Ele, por causa do medo, ele construiu ídolos de ouro, 2 bezerros de ouro, colocou lá em Betel e as pessoas idolatraram. Então, vem um homem de Deus aqui, o versículo 1 fala que esse homem de Deus vai até Judá, na cidade de Betel, e enquanto Jeroboão estava em pé, fazendo sacrifícios e ofertas, queimando incenso para esses ídolos, né, esses bezerros de ouro, né? Eles entendiam que esses bezerros de ouro traziam prosperidade para eles, né? Então, tudo que alguém fala assim, isso vai trazer prosperidade, pode virar um ídolo, né? Eu penso até que essas teologias de prosperidade,
como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas assim, né? Mas assim, por exemplo, como Igreja Universal do Reino de Deus, que é muito baseado na prosperidade, né? Então, as pessoas acabam indo para a igreja, falando de Deus, mas elas não estão ali para buscar Deus, elas estão ali para receber a prosperidade de Deus. Então, assim, é muito fácil as pessoas se desviarem de Deus por querer ser próspero, por querer ficar rico, por querer ganhar coisas materiais, né? E essa busca pode te afastar de Deus. Então, a gente vê assim que Jeroboão e muitos outros aqui, por querer a prosperidade, por querer as bênçãos, buscavam a Deus. Ou seja, Deus era o meio para eles ganharem alguma coisa. Isso está errado, né? Porque Deus não é um instrumento para ganhar coisa para mim. Não. Pelo contrário, Deus é o meu fim. Eu preciso buscar a Deus. E se Ele vai me abençoar ou não me abençoar, isso depende dele. E depende muito da minha obediência. Mas assim, eu não estou buscando a Deus para ganhar bênçãos ou para ficar rico. Eu busco a Deus de todo o meu coração, independente da quantidade de bênção que Ele vai me dar, porque eu reconheço que Ele é o Senhor, eu reconheço que Ele é Deus, eu reconheço que Ele é o Criador dos céus e da terra, né? Então, é isso que acontece. Muitas vezes, nós confundimos buscar a Deus com buscar as bênçãos, né? Então, esse é um cuidado que precisa ser tomado. Então, esse homem de Deus foi enviado diz aqui que foi ordem do Senhor. Então, ordem do Senhor, esse homem de Deus foi para Betel e ele pegou ali o Jeroboão no altar queimando incenso e ele trouxe uma profecia para Jeroboão. E ele fala, né, segundo a ordem do Senhor, ele fala, ó altar, ou seja, quando ele fala diretamente para o altar, ele repete isso, porque era uma ênfase que estava se dando sobre a vida de Jeroboão, né? E ele fala aqui que nascerá um filho da família de Davi chamado Josias. E essas promessas aqui, elas não vão acontecer muito rápido, né? Pelos comentários, mais ou menos vai demorar uns 300 anos para acontecer essas promessas que esse homem de Deus está proferindo aqui nesse lugar, né? E essa questão dos humanos que serão queimados sobre você, né? Ele fala aqui no final do versículo 2, é uma alusão também, é uma direção que se dá sobre um rei chamado Moloque, que sacrificava meninos, criança, né? E esses meninos, eles eram sacrificados. É por isso que tem muita gente que não gosta de chamar meninos de moleque, porque essa palavra moleque é uma maldição desse rei chamado Moloque, que sacrificava meninos, porque só meninos são chamados de moleque, né? Então, assim, claro, pessoal, não vamos também, né, criar um monte de lei a mais e ficar brigando com quem chama as crianças de moleque, sabe? Assim, também não vamos criar essa paranoia de achar diabo em tudo e achar que a pessoa que fala isso está sacrificando as crianças para o diabo. Não, então, tipo, eu só estou falando que algumas pessoas pensam dessa maneira. Se você prefere respeitar isso, se você prefere não chamar os meninos de moleque, então vocês não chamam, né? E se alguém um dia perguntar, você fala, por que você não chama os meninos de moleque? Aí você explica. Na palavra de Deus, tinha um rei chamado Moloque, e esse Moloque sacrificava meninos, e era uma maldição que se dava para os meninos homens, e esse nome moleque vem da palavra Moloque. Então, assim, você explica assim, mas também não fica... eu acho que a gente não pode também
olhar para todo mundo que chama as crianças de moleque e ficar julgando eles. Ixi, esse aí tá proferindo coisas ruins para os meninos. Não, também não é assim, né? Então, assim, não criem paranoia em cima de algumas coisas. Mas é uma profecia que vai se cumprir mais tarde. Versículo 3, então, para confirmar a profecia do homem de Deus, o homem de Deus fala que vai haver um sinal, e esse sinal era que o altar ia se fender e as cinzas iam cair pela fenda, né? E aí acontece que o sinal aparece, né? Na verdade, o primeiro, o Jeroboão, ele levanta, aponta o dedo para o profeta e fala assim: prendam-no, né? E aí, mais uma vez, né? Eu coloco aqui, olhando para a palavra de Deus, uma pessoa levantando a mão e apontando o dedo para um ungido do Senhor, né? E aí diz aqui que essa mão, o braço que o rei tinha estendido, ficou paralisado e não voltava ao normal, né? Então, assim, é mais um indício aqui, claro. Também não vamos fazer muita alegoria em cima de um negócio desse, mas assim, o rei Jeroboão apontou o dedo para o profeta, mandou prender, e esse braço ficou paralisado. E aí, mas isso foi o quê? Isso serviu de sinal para o rei entender que esse homem de Deus que está proferindo essas palavras está trazendo uma palavra voltar à vinda de Deus. Então, assim, a Bíblia, ela dá muitos sinais. Então, assim, a gente vê os sinais de que Jesus Cristo é Deus, a gente vê os sinais. Então, esses sinais, muitas vezes, eles acabam sendo confirmações da veracidade da palavra, né? E a gente olha, por exemplo, em Atos, né? Em Atos, a gente vê que quando os apóstolos eles pregavam a palavra, diz o texto assim, que a palavra que os apóstolos pregavam vinham acompanhadas de sinais e maravilhas. Por que isso? Porque os sinais e maravilhas naquela época eram necessários para que a veracidade, para que a autoridade da palavra de Deus fosse confirmada por pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Então, os sinais, eles não são, vamos chamar sinais de milagres, só para a gente ter uma noção, né? Porque tem muita gente por aí que vai na igreja para ver milagre, né? Eu não vou na igreja para ver milagre e não preciso de milagre para acreditar no Senhor Jesus. Mas eu já vi milagre. Eu já vi milagres acontecerem. Não é que eu ouvi falar de milagres, eu vi milagres acontecerem. E todos esses milagres, para mim, foram esses sinais que comprovaram a veracidade da palavra de Deus, né? Então, assim, no versículo 5 se fendeu o altar. No versículo 6, o Jeroboão reconhece que esse homem de Deus veio da parte de Deus, e aí ele pede para interceder por ele, né? É interessante que o rei Jeroboão, no versículo 6, ele se arrepende do que ele fez e pediu para o homem de Deus interceder por ele. E o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, né? Ele intercedeu por aquele que mandou prender ele, mas ao mesmo tempo houve uma intercessão pelo homem, pelo Jeroboão, e o braço dele voltou ao normal. Ou seja, mais uma vez o sinal foi realizado para que Jeroboão entendesse que essas palavras vinham da parte de Deus. Versículo 7, então, o rei, ele oferece comida e uma recompensa para o homem de Deus, que isso, na verdade, era o quê? Era um suborno. É um suborno que o rei estava tentando subornar o homem de Deus, porque ele viu que era da parte de Deus, e se aquilo era de Deus, então eu quero esse cara do meu lado, porque ele vai agora me abençoar. Então eu vou comprar ele para ele proferir bênção na minha vida, né? Então, assim, na verdade, não se
não se suborna alguém para receber bênção do Senhor, né? Você oferta, você agrada, mas assim, não existe esse suborno que Jeroboão queria fazer, né? Então, versículo 8, esse homem de Deus, ele tinha recebido uma direção de Deus para não receber nada do rei e para não comer com o rei e para não comer com ninguém em Betel. Por quê? Betel estava totalmente contaminada pela idolatria e esse homem de Deus tinha recebido a direção de Deus. Não coma nada, não se associe com ninguém lá de Betel. E mais uma vez, né, eu falo assim que esse fato de comer junto tem a ver aqui nesses textos com associação, né? Comer junto significa essa ligação que existia entre as pessoas. Então, o homem de Deus aqui não queria comer nada. E o versículo 9 e 10 é a promessa, é aquilo que Deus tinha falado com o homem de Deus. Não coma nada, não beba nada em Betel com ninguém, e não volte pelo mesmo caminho. Ele veio por um caminho, ele tinha que voltar por um outro caminho. E aí aparece a história do outro profeta que é chamado aqui na minha Bíblia de profeta já idoso, né? Esse profeta já idoso, algumas considerações em relação a esse profeta, assim, aqui não fala se ele era profeta de Deus ou se ele era profeta dos deuses de Baal, né? Então, assim, duas coisas. Se ele for um profeta de Deus, ele estava errado. Por quê? Porque ele estava consentindo com a idolatria do povo de Betel, que estavam prestando incenso e adoração aos ídolos, o bezerro de ouro, né? Mas se ele for, por outro lado, o profeta aqui pode ser o profeta de Baal, que era um dos deuses da prosperidade, o deus da riqueza, da produção, né? E aí, então, esse profeta poderia ser também um rei de Baal. Não se sabe, e os comentários também não conseguem determinar essa posição desse rei. Por quê? Porque Deus falou através desse profeta também, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco isso, né? Mas, assim, eu entendo, a dúvida fica, por que será que esse profeta fez isso? Se ele era profeta de Deus? Porque ele mentiu pro homem de Deus. Então, temos duas personagens diferentes aqui, né? O homem de Deus e o profeta idoso. Então, esse profeta idoso foi atrás do homem de Deus, encontrou ele debaixo da grande árvore e trouxe o profeta para a casa dele e falou para ele comer com o profeta idoso. E aí, o homem de Deus ainda, no versículo 15 e 16, ele ainda fala, não posso comer em Betel. Ele sabia que não podia comer em Betel. Mas aí o versículo 18, ele vai dizer assim, a profecia o profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você, e um anjo me disse da ordem do Senhor, faça voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo, né? Então, assim, isso é o que a gente chama nos dias de hoje de profetada. Tem a profecia e a profetada, que é uma profecia com bofetada. Então, assim, é uma brincadeira, né? Mas, assim, por exemplo, né? Um dia, eu não sei se você já foi naquela rua Conde de Sarzeda, que é a Rua dos Evangélicos, né? Lá onde tem um monte de Bíblia, um monte de livro, né? Onde o pessoal vende CD pirata, né? DVD pirata, né? Aí você pensa assim, pô, mas pirataria não é do diabo? É do diabo, e tá enganando, né? E aí, mesmo assim, os caras estão lá. E um dia, o meu professor aliás, o pastor Ziel, aquele pastor da Igreja Metodista da Saúde, ele estava lá procurando um livro, e aí um cara chega na calçada e fala assim, eis que o Senhor tem uma palavra para a tua vida.
Aí o pastor Ziel, por causa da educação, né? O pastor Ziel falou assim, vamos parar e ouvir, né? Tá bom. Diga aí, meu irmão. Aí ele começa a falar, Deus vai derramar muitas bênçãos na sua vida. Deus quer fazer prosperar a sua família. Deus vai abençoar os seus filhos. Aí o Ziel, amém, né? Tá bom. Aí depois que o Ziel falou, obrigado, né? Deus te abençoe também. Aí o Ziel estava indo embora. Aí esse homem para o Ziel de novo, segura ele no braço e fala assim, eis que o Senhor tem outra palavra para você. Você precisa fazer uma oferta por essa palavra de bênção que Deus te deu agora. Pronto. Né? Então, assim, o que eu tô falando para vocês é o seguinte, né? E assim, nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas baseadas no movimento profético, elas estão muito em alta. Estão muito em alta. Eu digo isso para vocês porque dentro da minha família Hayashi eu tenho uma grande parte vinda do movimento do movimento profético, né? Só que nós vamos precisar de ter o discernimento do Senhor e a sabedoria do Senhor para separar o que é bom do que é mal, o que é de Deus do que é do ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado com essas palavras proféticas. Chega alguém para você e fala assim, eu tenho uma palavra profética para te dar. A primeira, no seu primeiro impacto com essa frase, você vai fazer o quê? Não quero não. Eu sou da igreja conservadora. Não. Eu acho que assim, de uma certa maneira, se você não quiser ouvir, você também tem todo o direito, né? Eu não quero ouvir. Agora, se você fala assim, não, tá bom, né? De repente, assim, você fala assim, você conhece bem a pessoa vem falar para você, tá bom. O que você tem que fazer? Aí que eu venho trazer a nossa reflexão de hoje, né? Nós precisamos, se você conhece a palavra, você vai saber peneirar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Então, uma palavra profética que vem de alguém, se alguém vem falar para mim assim, Joel, eu tenho uma palavra profética para você, beleza. Você se importa eu pergunto para a pessoa, você se importa de eu gravar no meu celular? Hoje a gente tem como gravar, né, no celular. Gravo. Né? Então, então o que acontece? Eu gravo e depois eu ouvindo essa gravação, logo de cara eu já faço uma separação aqui, né? Será que isso é de Deus ou será que isso não é de Deus? E aí eu Ixi, calma aí que tá tendo um problema no Zoom aqui. Desculpa, pessoal, é rapidinho. Não, tá tudo certo. Então, o que eu faço? Eu pego essa profecia, essa palavra profética, não vou chamar de profecia, eu vou chamar de palavra profética. A palavra profética que alguém trouxe para mim, e eu verifico na Bíblia se o conteúdo bate com o conteúdo da palavra de Deus. Porque se não bater, já elimino na hora. Né? Já elimino na hora. Então, assim, eu faço esse procedimento, por quê? Porque toda palavra profética hoje, ela precisa ser testada, né? Então, assim, é muito perigoso a palavra profética nesse sentido de que você acaba confiando mais numa palavra profética do que na palavra de Deus, né? E pessoas começam a buscar a palavra profética mais do que se busca a palavra de Deus. Então, para você saber se uma palavra profética vem de Deus, primeiro, você precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa tomar esse cuidado, né? Precisa tomar muito cuidado. Então, deixa eu só te dar mais um ensinamento sobre a profecia no Velho Testamento e a profecia no Novo Testamento. Quando você olha para o versículo 21 aqui em Reis,
Olha lá no versículo 21, né? Diz assim: ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor. Então, quando no Velho Testamento se fala essa frase, assim diz o Senhor, a gente entende o seguinte: a palavra veio direto de Deus. Isso aconteceu muitas vezes no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós não temos muito disso. Até a história do Novo Testamento, até o fechar a capa da Bíblia, ainda você tem alguma coisa, mas assim, até o Velho Testamento se tinha essa frase, assim diz o Senhor. Mas depois, nos dias de hoje, nós não temos mais essa frase, assim diz o Senhor. Depois que a Bíblia fechou a capa da frente com a capa de trás, quando fechou os ensinos dos apóstolos no Novo Testamento, não existe mais esse assim diz o Senhor. Todo assim diz o Senhor está contido dentro do que a gente chama de Bíblia, está contido dentro do que nós chamamos de palavra de Deus. Então, tudo que vem de palavra profética hoje para nós, ela precisa estar dentro desse conteúdo chamado Bíblia, chamado Palavra de Deus. Então, tome muito cuidado com isso. Então, a profecia no Velho Testamento, a profecia no Novo Testamento é diferente. Então, no Novo Testamento, você tem aí a palavra revelada, inspirada por apóstolos que escreveram a palavra de Deus do Novo Testamento. Depois disso, não tem mais revelação de Deus para inserir dentro do que a gente chama Bíblia. Não tem. Todo mundo pode escrever um livro. Qualquer um pode escrever um livro, né? Você pode escrever um livro, o Francis Chan pode escrever um livro, o Tozer pode escrever um livro, o C.S. Lewis pode escrever, qualquer um pode escrever um livro. O que você não pode é incluir as suas palavras dentro do que a gente chama de Bíblia. Porque toda palavra revelada já foi revelada e não tem mais. Então, quando algumas teologias chamam de a teologia do cessacionismo, o cessacionismo, o que é? É que os dons acabaram no Novo Testamento. No Velho Testamento tinham dons e no Novo Testamento tinham dons. E os dons cessaram. Por isso que é cessacionismo. Os dons cessaram. Mas assim, quais dons cessaram? Não é o dom de cura, não é o dom de discernimento, não é o dom de misericórdia. O dom que acabou é o dom de revelação da palavra. Então, no Velho Testamento, Deus usava as pessoas imperfeitas para que elas proferissem a palavra de Deus. No Novo Testamento, as pessoas, os apóstolos, foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia no Novo Testamento. Acabou o Novo Testamento, acabou o ensino dos apóstolos, cessou o dom de revelação da palavra. Então, toda a palavra profética que nós recebemos hoje, ela precisa estar baseada na palavra de Deus, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, depois eu explico de novo. Então, voltando para a Bíblia, né? Voltando para a palavra de Deus, esse profeta idoso, ele chama o homem de Deus, ele mente numa profetada, né, para o homem de Deus, e o homem de Deus, ele poderia se manter firme naquilo que Deus falou para ele. Ele teria essa chance, ele teve essa chance. O próprio rei Jeroboão convidou ele para comer e ele disse não. E aí, esse profeta idoso, né, ele fala assim, camarada, eu sou profeta igual você, né? Então vem e come, porque eu estou falando para você que um anjo veio para mim e falou para mim que você pode comer. Então, assim, talvez pode haver pessoas
usando o nome de Deus para enganar você. E aí vem o perigo, pessoal. Aí vem o perigo. Aí vem o perigo, porque como que você vai saber se isso é de Deus ou se isso não é de Deus? E aí eu vou trazer um ensinamento para vocês. Acho que em Lucas, quando está se falando das ovelhas e do pastor, fala assim, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Quando eu fui para Israel, eu fui num lugar onde tinha umas ovelhas e tinha um pastor que alimentava, que cuidava, que conversava com as ovelhas direto. E aí o pastor falou assim para mim, né, Joel, chama as ovelhas para vir com você. E eu comecei a chamar. Ei, vem. Não vinha. Aí o pastor das ovelhas falou assim, vem agora. Todas as ovelhas vieram e ficaram do lado do pastor, né? Aí eu falei assim, ixi, acho que eu sou um pastor meio falso, né? Mas assim, mas é interessante a gente entender como que você vai discernir a voz de Deus com a voz enganosa de pessoas que agem por má fé, ou até de pessoas que não estão com intenção ruim, mas aquilo não é de Deus. E aí eu trago para você, talvez a intimidade que a gente tem com Deus, a intimidade que a gente tem com a palavra de Deus. Se ela for forte e grande, quando a gente ouvir algo estranho, vai passar na sua cabeça assim, tem alguma coisa errada nisso aí. E aí você vai para a palavra e começa a procurar o que está certo, o que está errado em cima daquilo que foi falado para você, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de pensamento nas nossas vidas, de não cair nessa artimanha do inimigo, né? Porque eu penso assim, pessoal, o pecado, para a gente cair na cilada do inimigo é fácil. O inimigo, ele não ataca você assim, ele não chega na sua frente de vermelho, com rabo e chifre, e fala, vou te matar. Ele nem pode matar. O inimigo, Satanás, ele não pode criar, ele não pode matar, ele só pode induzir as pessoas ao erro. Então, o que ele faz? Ele cria armadilhas. Armadilhas para você cair, armadilhas para você cair na tentação e pecar, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter intimidade com Deus e conhecer mais a palavra de Deus, né? Então, esse profeta, o profeta idoso, ele enganou o homem de Deus, e o homem de Deus que poderia ter se segurado, ele poderia ter evitado, ele não evitou, e ele comeu. Não sei se ele estava com fome, não sei se ele desobedeceu sem querer, mas independente do sem querer ou por querer, a desobediência dele foi algo que desagradou o Senhor. E de uma forma muito estranha, o versículo 21 mostra que Deus falou através do profeta idoso, né? Então, assim, ele diz para o homem de Deus, você desafiou o Senhor, você não obedeceu o Senhor, e por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados, né? E depois que o homem de Deus terminou de comer, então assim, ou seja, o versículo 23 mostra que mesmo recebendo essa palavra vinda do Senhor, o homem de Deus, aquele que proferiu aquelas palavras contra o Jeroboão, ele terminou de comer, ele continuou, já que eu já caí no pecado mesmo, então vamos continuar. E aí ele não se arrependeu, isso mostra uma falta de arrependimento da vida desse homem de Deus. E aí acontece no versículo 24 que aparece um leão que mata ele, o leão não come ele, o leão só mata ele, e fica ali o leão deitado do lado do corpo e do lado do jumento, né? E o versículo 25 avisaram o profeta idoso que o homem de Deus tinha morrido. E aí o outro profeta, que talvez seja um outro profeta aí no versículo 26, fala do leão que matou, conforme o Senhor tinha falado para o profeta idoso.
Versículo 27 a 30 tem o sepultamento do homem de Deus. E aqui na minha Bíblia, o versículo 27 diz que 28, 29 e versículo 30 diz que no túmulo desse homem de Deus, ele colocou, ele exclamou, fez essa exclamação: "Ah, meu irmão", né? "Ah, meu irmão", essa exclamação é uma exclamação que os comentários dizem o seguinte, que foi o problema dos dois, né? Ambos, tanto o profeta idoso como o homem de Deus, ambos foram usados pelo Senhor e ambos não cumpriram bem a sua função de profeta, né? Então, assim, essa é uma expressão, eu entendo assim, que é uma expressão que vem do coração de Deus. Poxa vida, vocês tiveram a chance de ser bênção e acabaram mal. Vocês tiveram a chance de ser bênção e acabaram mal. Versículo 31 e 32, o profeta idoso o profeta idoso fala que quando ele morrer, para os filhos dele colocar os ossos dele do lado dos ossos do homem de Deus. Também a gente não entende por quê. E porque a palavra que o homem de Deus trouxe para Betel era uma palavra vinda do Senhor. Versículo 33, então, diz que Jeroboão não mudou a sua conduta, a sua má conduta, mesmo ouvindo a palavra de Deus, e ele continuava nomeando sacerdotes para os altares idólatras, né? Versículo 34 termina, então, esse foi o pecado do Jeroboão, e que Deus iria eliminar da face da terra toda a família, todos os homens da família de Jeroboão. A gente entra no capítulo 14, o capítulo 14 começa a falar, na época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e nessa doença do filho de Jeroboão, que ele era um menino, ele era pequeno, a mulher, o Jeroboão disse para a mulher dele: vai disfarçada até Siló, encontra com o profeta Aías e vê o que o profeta Aías vai falar sobre o nosso filho. O Aías, mesmo cego por conta da idade, ele é avisado pelo Senhor, versículos 5 e 6, ele é avisado pelo Senhor quem está vindo, que essa mulher era a mulher de Jeroboão, e o que ela queria, ter informação sobre o que aconteceria com o filho dele. Versículo 7, então, o profeta diz assim: vá dizer a Jeroboão que é isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e tornei líder do meu povo em Israel. Né? Assim, Deus está falando para o Jeroboão de onde ele veio e a bênção que Deus tinha dado na vida dele, mas que ele não obedeceu a Deus. E por você não ter, versículo 8, por você não ter sido como meu servo Davi, né? Então compara aí o coração de Jeroboão com o coração de Davi. Versículo 10 fala que vai haver desgraça na família, morte, que todos os homens da família de Jeroboão iam morrer e eles vão ser queimados como se queima o esterco, né? Versículo 11, os pertences de Jeroboão, as pessoas que pertencem à linhagem de Jeroboão, aqui diz que serão comidos pelos cães e pelas aves do céu, que são as aves de rapina. E mais uma vez, esse versículo ele traz aquela coisa que estava acontecendo com aquela mãe chamada Rispá. Lembra da Rispá, que protegeu os corpos dos filhos dela, dos cães e das aves de rapina? Porque em Deuteronômio dizia que aqueles que o resto do corpo que era comido pelos cães e pelas aves de rapina eram amaldiçoados, né? Então, assim, isso aqui mais uma vez mostra a maldição sobre a família do Jeroboão.
Versículo 12, o profeta Aías, então, ele diz para aquela mulher: quando você colocar os seus pés na cidade, esse seu filho morrerá. Versículo 13, será sepultado, e o único, porque esse menino era o único na família que tinha alguma coisa boa. Versículo 14, o Senhor ferirá Israel, e ele ficará balançando como o junco, na água, né? Então, então, quando a gente olha, acho que uma coisa que é importante, talvez não seja muito assim para a gente estar trabalhando demais, mas é um assunto que o comentário de uma das Bíblias que eu li, ele traz essa morte desse menino, né? A morte desse menino não era uma morte por conta dele ter errado, mas era uma morte para o zelo do reinado, para que Jeroboão pudesse voltar atrás e andar nos caminhos do Senhor. Então, a morte de um inocente. E aí fica aquela questão que eu já falei para vocês em alguma outra devocional sobre a morte de bebês, a morte de crianças, né? E elas, no meu entendimento, essas crianças elas vão para o céu por conta de que, dentro da justiça de Deus, e as crianças não tinham consciência suficiente para decidir entre o certo e o errado, e por conta da justiça, Deus manda sempre essas crianças para o céu. Versículo 16, então, o Senhor, então, diz que abandonará Israel, né? O versículo 16 fala: e ele abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Aí você pergunta para mim: mas pastor Joel, Deus não tinha falado que não ia abandonar a gente? Sim, eu falei, e é uma promessa de Deus, que Deus não abandonaria o seu povo. Mas o que acontece aqui é que Jeroboão abandonou a Deus. E Deus simplesmente está confirmando esse abandono. Então, assim, nessa condição de que Deus cuidaria, que Deus derramaria da unção sobre o rei, existia essa condição de que o rei continuasse obedecendo a ordem de Deus para que Deus continuasse com ele. Como não houve essa obediência da parte do rei, então Deus abandona o rei, não porque o rei é bonzinho, coitadinho, está fazendo tudo certinho, não. Foi o rei Jeroboão que abandonou a Deus, e Deus só está confirmando que porque ele não obedeceu, Deus tiraria a sua bênção desse reinado e dessa família. Versículo 17 e 19, a mulher voltou para a cidade, o filho morreu e sepultaram esse menino. E por várias vezes nós vamos olhar para essa expressão. E os acontecimentos desse reinado foram escritos nos livros históricos de Israel, nos livros históricos de Judá, né? Então, esses livros aí que está se falando, né? Eu não sei exatamente qual mas pode ser a referência dos livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica, que eram o relato dos reinados. Versículo 20 diz que Jeroboão reinou sobre 22 anos, morreu, e o filho Nadab foi seu sucessor. Aí a gente volta para Judá, sai de Israel e vai para Judá. Versículo 21 começa a falar de Roboão de novo. Roboão, que era rei de Judá, reinou por 41 anos, reinou 17 anos em Jerusalém, e o nome da mãe dele era Naamá. Versículo 22, Judá fez o que o Senhor reprova. Então, é muito importante a gente entender essas expressões na palavra de Deus, porque isso mostra a ira de Deus, né? Então, Judá fez o que o Senhor reprova, e a ira do Senhor, a ira zelosa, caíram sobre os seus antepassados. Versículo 23.
continuava se formando altares idólatras, tinha as colunas sagradas e os postes sagrados. Versículo 24 fala sobre, na minha versão, fala sobre prostitutos cultuais. Deixa eu ver numa outra versão, no versículo 24, ele chama essas pessoas também de prostitutos cultuais, que eram o quê? Eram, nessa época, essas religiões pagãs, elas entendiam que essas relações sexuais dentro dos santuários dos deuses pagãos eram cerimônias que levavam esses deuses falsos a trazer prosperidade, tanto de nascimento de pessoas, como nascimento de gado e como produção de lavouras. Então, é tudo relacionado à prosperidade, né? Então, essas prostituições culturais. Versículo 25 diz que o rei do Egito, chamado Sisaque, o Sisaque, ele invade, ataca Jerusalém, levou os tesouros do templo para ele. Versículo 27 e 28 diz que o Roboão, como ele perdeu os escudos de ouro, ele fez escudos de bronze. O 29, mais uma vez, fala que esses relatos vão ficar registrados nos registros históricos do rei de Judá. Versículo 31 diz que Roboão morreu e o sucessor de Roboão foi o seu filho Abias, né? Aí a gente entra no último capítulo de hoje, que é o capítulo 15. O capítulo 15, então, fala assim: no 18º do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá, né? Então, assim, é interessante, como eu estava falando antes de começar a gravação, que as confusões, né, dos relatos daqui ficam por conta disso. O ideal seria nós termos duas colunas, uma coluna chamada Reino de Israel, outra coluna chamada Reino de Judá. E assim, os reis de Judá eram contados pelo ano de reinado do outro de Israel. Então, essa aqui é a confusão. Seria interessante que a gente, eu não sei se eu vou ter paciência para isso, acho que eu tinha feito isso quando eu estava começando a estudar o livro de Reis, né? Mas assim, fazer um desenho, um organograma que explicasse para a gente quem apareceu, quem foi o sucessor, que ano que estava do reinado desse lado, para saber quando que começou o reinado desse outro do lado de cá, e aí fica uma confusão, né? Mas eu não vou gastar muita energia nisso, senão a gente vai demorar muito com isso e a gente não vai chegar a muito lugar, né? Então, no 18º reinado de Jeroboão, então vocês vão perceber que eu vou passar meio rápido com essas informações, tá bom? Então, nesse caso, no 8º ano do reinado de Judá, Abias tornou-se o rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém e o nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Alguns nomes conhecidos aqui da nossa história, né? Versículo 3 diz que ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido, Roboão, né? E seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi. Mas, versículo 4 diz que, no entanto, por amor a Davi, o Senhor, Deus, concedeu uma lâmpada em Jerusalém, dando um filho como seu sucessor. Então, vai ter um filho de Abias que vai ser uma luz aqui no meio da escuridão de Jerusalém e que vai trazer luz de novo para o povo de Deus. Versículo 5, a gente vê aqui que Davi, diz aqui que Davi fez o que aprova. Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os seus dias, exceto aquele pecado que ele cometeu com Urias.
A gente não está falando de desobedecer uma palavra, uma ordem de Deus, mas ele está falando aqui de mandamento, né? Então, assim, a desobediência que Davi, assim, sabe que Davi desobedeceu muito da palavra que Deus proferiu para ele, mas a desobediência sobre os mandamentos foi esse que ele matou, né? Não matarás, e ele matou Urias, né? Versículo 6, houve guerra entre o reinado de Roboão e o reinado de Jeroboão. Não está falando exatamente da pessoa, mas está falando do reinado. Esses dois reinados viviam em guerra no versículo 6. Mais uma vez, versículo 7 fala dos relatos históricos de Judá, e que também o reinado de Abias e o reinado de Jeroboão era marcado por muitas guerras. Versículo 8, Abias morre, Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa, o Asa se tornou o sucessor. Versículo 9 e 10, o 20º ano do reinado de Jeroboão, Asa virou rei de Judá. Então, mais uma vez, você conta o ano do reinado de um lado para determinar quando que começou o reinado do outro lado, né? Asa reinou durante 41 anos em Jerusalém, e ele tinha uma avó chamada Maaca, que era filha de Absalão. E aí o versículo 11 diz que Asa fez o que o Senhor aprova. Então, Asa foi um rei que fez as coisas boas, né? Aquilo que Deus aprova. Inclusive, ele expulsou aqueles sacerdotes cultuais, aqueles que a palavra de Deus chama de prostitutos cultuais. Ele se desfez dos ídolos, mas diz aí lá na frente, no versículo 14, que ele não destruiu todos os altares idólatras. Mas o versículo 13 diz que ele tirou a sua avó, Maaca, que era uma rainha-mãe que fazia aquilo que Deus não aprova, né? Então, assim, é interessante pensar que mesmo que você não tenha vindo de uma linhagem de evangélicos, né? Assim, eu penso assim, né? É possível que você seja um bom cristão, alguém que anda nos caminhos do Senhor, né? E eu não sei, né? Eu não vou falar disso agora, mas mais tarde vai ter uma oportunidade para falar sobre uma questão chamada, é bem complexo, pessoal, mas é uma questão que eu acho que a gente precisa conversar sobre uma coisa chamada maldição hereditária. Maldição hereditária é um assunto que a gente vai precisar trabalhar, e quando a gente olha essas histórias do livro de Reis, a gente vai precisar trabalhar um pouco dessa questão de maldições hereditárias, né? E a gente vai ver isso mais tarde, tá bom? Versículo 14, então, o Asa, ele não destrói todos os altares idólatras, e diz que Asa foi dedicado ao Senhor. Versículo 15, o Asa trouxe a prata e o ouro e os utensílios que o seu pai consagrou de volta para o templo. Versículo 16 diz que havia guerra entre Judá, Asa em Judá, e Baasa em Israel, durante todo o seu reinado. Versículo 17, ele fala que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar e nem sair do território de Asa. Ou seja, criou-se um isolamento entre os dois reinos para que um não invadisse o outro, e essa muralha de isolamento estava em construção. Versículo 18 diz que Asa juntou a prata e o ouro que tinha no templo, e ele mandou essa prata e o ouro para Ben-Hadad, né, que era rei da Síria em Damasco. E ele mandou isso para fazer um tratado com o rei da Síria. Esse tratado envolvia esses presentes, e para que o Ben-Hadad rompesse o tratado que ele tinha com Baasa, para que ele pudesse sair do país.
O versículo 20 diz que Ben-Hadad aceitou a proposta, né? Olhando para as riquezas, para o presente, e houve um ataque em Israel, que conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca, Kinerete e Naftali. Então, essas cidades foram dominadas pelo Asa. O Baasa, que era de Israel, ficou sabendo desse ataque e aí ele parou a construção, aquele isolamento que estava sendo criado, parou a construção em Ramá e foi para Tirza proteger a sua área. Versículo 22 diz que o Asa reuniu os homens de Judá e Asa fortificou Geba e Mispá, 2 lugares importantes. Versículo 23 fala mais uma vez que os relatos estão ali nos livros históricos de Judá e que Asa sofreu uma doença nos pés. Asa morreu, versículo 24. Morre o rei Asa, que descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E quem é o seu sucessor é um tal de rei Josafá. Pessoal, a gente vai ouvir muito da história de rei Josafá. Tá? Inclusive, aquela história de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, inventou um jejum no domingo passado, era um jejum baseado nesse rei Josafá, que apregoou um jejum na sua cidade por conta de um ataque, de uma crise que estava acontecendo na terra. E aí que eu acho, né? Vou dar uma opinião pessoal, talvez eu vou te dar uma opinião política, não favorável a ninguém, mas assim, o que acontece? Alguns pastores vieram falar assim, quem é o Bolsonaro para dar uma de rei Josafá e apregoar jejum em toda a cidade? Mas eu, na minha opinião, eu quero dizer para vocês, não defendendo o Bolsonaro de nada, mas assim, pensando, se a gente vai se unir por jejum e buscar bênção para o nosso país, proteção para as pessoas e salvação para os brasileiros, eu acho que isso não é obra do inimigo, né? Eu acho que isso é obra de Deus e eu respeitei e orei pela nação no domingo, assim como tenho orado pela nação todos os dias. Versículo 25, então, aquele Nadab, que era filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado Asa. Então, vamos lá. O que está acontecendo em Israel conta com o ano do reinado em Judá. O rei de Israel, no segundo ano, reinou só 2 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. E aí, no versículo 27, Baasa matou Nadab no terceiro reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Né? Então, Baasa se conspirou contra ele e matou o Nadab. Versículo 28, Baasa matou Nadab no terceiro ano de Asa e se tornou o sucessor de Asa. Né? Versículo 29, matou toda a família de Jeroboão e cumpre com a profecia que foi dada ali no profeta Aías. Versículo 30, fala sobre os pecados de Jeroboão. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados de Jeroboão, porque ele tinha provocado a ira do Senhor contra Israel. Versículo 32 diz que houve guerra entre Asa e Baasa durante todo o reinado, e o 33 diz que no terceiro ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Baasa, tornou-se rei de Israel em Tirza, naquele local que tinha ido defender as terras. Reinou 24 anos e fez o que o Senhor reprova como Jeroboão, né? Então a gente vê aqui nesse capítulo 15 toda essa novela de reis, de guerras, e tirando o Asa, as pessoas todas fizeram o que reprova o Senhor, né? Então, mais uma vez, por que tem toda essa questão de que Deus aprova e Deus que não reprova? Tudo isso por conta da lei maior, que é a palavra
de Deus, né? Então, termina aqui a devocional, os textos de hoje, e aí amanhã a gente continua com mais. Amanhã não, desculpa, pessoal, amanhã é domingo. Os dias parecem tão iguais, né, uns aos outros, é complicado isso. Mas aí a gente vai, amanhã não tem devocional, tá, pessoal? Segunda-feira eu dou um resumão aí para todo mundo e a gente começa nos outros capítulos que seguem a nossa devocional anual, né? Mas amanhã é o domingo da ressurreição, né? Que a gente possa celebrar junto a vitória sobre a morte, a ressurreição. E a gente está mandando um postzinho, a gente está criando uma equipe de divulgação virtual, de comunicação virtual dentro da nossa igreja. E a gente vai começar a divulgar porque a gente está entendendo que o tempo que nós estamos vivendo é uma oportunidade que nós temos para pregar o evangelho através desse instrumento internet, né? Então, assim, mesmo a gente está usando o Zoom, existe esse perigo aí que a gente tem que tomar esse cuidado, né, com o Zoom, mas assim, a gente vai usar o outro meio que é o YouTube, que tem um pouco mais de segurança, e aí a gente vai, então se inscrevam no canal do YouTube, para que você sempre, e acione o sinozinho. O sino faz com que toda vez que aparece algum vídeo, alguma notícia no YouTube, ele dá um sininho e você fica sabendo que alguma coisa nova está aparecendo lá no nosso canal da igreja, tá? E vamos orar, eu vou pedir oração para vocês, principalmente, porque assim, no culto da semana passada, quando a gente fez o culto no domingo, tiveram 470 visualizações de aparelhos diferentes. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de pregar o evangelho, mas a pregação do evangelho não depende só de quem prega, mas depende também de toda a igreja que está intercedendo e orando para que pessoas também ouçam, sejam impactadas pelo evangelho do Senhor, né? Então, vamos ouvir, vamos orar por esse domingo, para que seja um domingo onde a palavra de Deus seja proferida e que muitas pessoas venham conhecer o Senhor Jesus e participar dessa ressurreição, dessa vitória sobre a morte, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aqui para esses textos de hoje? Não? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram relatar? Não? Então vamos terminar então com uma oração. Qualquer coisa você me escreve, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos direciona a cada manhã. E quero estar fazendo uma oração especial, Deus, para cada um de nós aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos dê esse discernimento em relação às profecias, em relação às profetadas também, pessoas que vêm com profecias, palavras proféticas em cima das nossas vidas. Nos ajuda a ter um conhecimento bom da Tua palavra, para que nós não caiamos na cilada do inimigo. Nos protege, Deus, de uma palavra que não vem do Teu coração. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos corrija, nos guie com a Tua mão e com a Tua palavra. Te agradecemos por esse sábado, que é o sábado que Jesus foi sepultado, e nós oramos, Pai, para que nesse sábado nós possamos fazer uma reflexão sobre a vida, a nossa vida, os nossos pecados, as promessas que o Senhor tem para aqueles que te obedecem. Oramos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza, pessoal. Deus abençoe a todos e a gente se vê amanhã no culto dominical, tá bom? A gente vai mandar os links, mas assim que você receber aí o postzinho, né, a propaganda do nosso culto, né, que você possa divulgar para pessoas que você conhece. Vem, assiste o culto, é só abrir o computador, né? Aí você manda o link mais para que as pessoas possam entrar e que a gente possa ter uma boa divulgação da palavra de Deus, né? Então, assim, use esse postzinho para que a gente possa convidar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus.
Tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo sábado e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.